Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 71. E a questão é a questão 676. Então, olha só para você ver. Pergunta de Allan Kardec. Por que o trabalho se impõe ao homem, né? Então, os bons espíritos assim respondem. Por ser uma consequência da natureza corpórea, por ser uma consequência da natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Se não através do trabalho, o indivíduo não se aperfeiçoa, ele não se melhora, ele fica ali estagnado, parado. É óbvio que, por mais que perdure aquele estado de estagnação, um dia ele deixa aquele casulo, porque faz parte da lei do progresso do trabalho. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Então, observemos para vocês verem. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Quanto à inteligência. Agora, quando se fala em homem, isso é relativo. Porque nós temos que analisar. Sem o trabalho, o espírito permaneceria sempre na infância quanto à inteligência, o espírito. Porque mesmo ele encontrando-se nesse processo de expiação, mas nós temos que separar o joio do trigo e entender que aqueles que não se encontram no corpo físico, mesmo em mundos mais adiantados, trabalham. Quer uma prova? Jesus nos disse assim: meu Pai trabalha e eu também. Então o trabalho faz parte da lei do progresso. Então eu estou procurando mostrar dessa forma para que as pessoas assim entendam com maior facilidade. Então o espírito, sem o trabalho, o espírito e não o homem, porque o homem poderia, muitas pessoas chega a generalizar aqueles que se encontram no corpo físico, isentando aqueles que se encontram no plano espiritual. Enquanto, tanto para aqueles que se encontram no plano espiritual, quanto para aqueles que se encontram no corpo físico, há o trabalho. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, olha só para você ver. Por isso é que seu alimento,
né? Sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho, da sua atividade. Então, por isso é que se eu alimento tanto no plano espiritual, os espíritos também trabalham para angariar méritos para poder suprir-lhes as suas necessidades. Nós, no livro Nosso Lar, de André Luiz, nós vemos isso lá. Quando André Luiz passa a se inteirar de que ele podia trabalhar lá, não como médico, mas ele podia trabalhar naquele local onde ele foi acolhido, e que o salário dele viria na forma de bônus horas, que é como se diz o termo, é a moeda do plano espiritual até certa dimensão. Isso não generaliza nos universos todos, é a moeda da coluna Nosso Lar. Você entendeu? Porque um dia o ser que evolui a outros níveis não necessita mais desses bônus horas, o mérito do trabalho fica armazenado no seu eu, onde irradia e onde vibra, onde quer que ele se encontre. Então nós vemos lá que André Luiz, ele ao se inteirar-se de que podia trabalhar, então ele começou a trabalhar. Trabalhou e quanto mais ele trabalhava, mais ele recebia bônus horas. E aqueles bônus horas dava a ele mérito, deu a ele mérito um dia dele assim vir visitar a família dele, né? Então, com o passar dos anos, não está lá, mas esses são outros relatos que a gente sabe do plano espiritual, deu a ele condições dele receber todos os seus familiares, porque André Luiz, sua esposa, quando desencarnou ele, que a socorreu, levando-a para a colônia Nosso Lar, os seus filhos, seus parentes, ele levou todos para lá, para Nosso Lar. Então ele com aqueles bônus horas, ele pôde comprar uma residência lá na colônia Nosso Lar. Então, dizer que André Luiz se encontra em nosso lar é assumir que somos ignorantes. Porque a evolução de nosso irmão André Luiz é tão grande, mas tão grande, que ele já não se encontra mais na colônia Nosso Lar. Ele já deixou a colônia Nosso Lar, já se encontra em outras colônias mais evoluídas, como a mãe dele. Quando ele se encontrava em Nosso Lar, a mãe dele encontrava-se em outras dimensões muito mais evoluídas que a evolução, a dimensão onde se encontrava Nosso Lar. Você lembra disso lá? Então, quando eu falo em dimensão, só você lê o livro, só você assistir o filme, que nesse momento lá, que ela aparece a ele, que ela conversa com ele, ela diz a ele que ela se encontra noutra dimensão. E às vezes eu falo aqui nas dimensões, muitas pessoas pensam assim, tá ficando louco. Mas eu não me preocupo com isso, não. É até prazeroso ser chamado de louco quando a gente está com a consciência tranquila
do conhecimento que a gente tem. Por isso é que eu venho a público aqui, sabe, afirmar. Então tem coisa melhor, você estar com consciência em paz, você com consciência tranquila de que você sabe o que você está falando. Então, o bônus horas. Então, o bônus horas serve para que a pessoa também de lá se alimente. Então, nas colônias, na maioria das colônias, os trabalhadores, eles são remunerados. Então, por exemplo, um pedreiro, vamos pensar assim, um pedreiro ganha 7 bônus horas por dia, um pintor ganha 6 bônus horas. Eu não estou menosprezando as classes não, tá? Eu estou só analisando dessa forma para você compreender, porque nem eu sei quanto eles lá recebem. Mas estou tentando te dizer que são remunerados. Da mesma forma como aqui tem o dólar, tem o real e tem outros, né? Euro. Lá também tem. Todo mundo é remunerado. Lá tem RH. Olha só para você ver como são as coisas. Tem o RH. Lá tem o INPS, que é o INSS. Tem também, gente. Lá tem a contribuição, tem que contribuir. Lá tem a aposentadoria. Mas por que que não tem? Faz parte do progresso. Tem a aposentadoria, lá tem a velhice, lá tem o desencarne, lá tem cemitério, lá tem sepultamento, lá tem velório. Oxe, meu Deus do céu, mas por que que não? Por que que não? E tem pessoas que ignoram isso e depois chegam de lá, depara-se com isso e porque quer voltar aqui à Terra para poder dizer para as pessoas aqui, gente, eu deparei com tudo que aquele louco falava, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, mas aí não encontra médium. Não encontra médium, porque tá uma raridade. Médium, gente, hoje no Brasil e no mundo, fiéis realmente a Kardec, a Deus e a Jesus, tá igual diamante. Não acha fácil, não. Aqueles verdadeiros, não. Agora, com todo respeito, charlatão, mistificador, impostor, tá cheio. Você entendeu? Tá cheio. E o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas da erraticidade, capítulo 21 do Evangelho. Todo espírita deveria ler aquele capítulo. Todo espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Leia aquele capítulo todo, para você ver o que eu estou dizendo aqui. Às vezes a pessoa pensa assim, ele está falando mal. Não estou falando mal. Estou procurando alertar as pessoas, para que as pessoas não sejam enganadas, sabe? Não sejam mistificadas, porque então a raridade, então os espíritos querem de lá mandar mensagem para cá, mas não tem médium. Os médios não querem nada com a responsabilidade. Assumir um compromisso na parte espiritual de retornar à Terra, atrás da reencarnação, mas chegaram aqui, é só boemia, é só gozo, é só fantasia. Mas aí vão pensar assim, mas engraçado, gente, mas eu assisti aqueles comentários daquele besta lá todo dia, lá quase todo dia, ele postava todo dia, gente. E eu achava que ele estava ficando louco, agora olha aqui a moeda, o RH aqui. Agora, se eu quiser, agora eu vou ter que mandar currículo para as empresas para me trabalhar. Ou você acha que você vai chegar na parte espiritual e você vai encontrar pomares de laranja, pera, de maçã, de uva, parreiras, né?
tudo de graça. Você acha? Você acha que você vai encontrar um paraíso do Éden de graça mitológico? Você acha que você vai permanecer lá na preguiça, bebendo água de coco? Ô, gente, vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Ah, Luiz, mas é que a gente não imagina ter isso tudo lá. Mas por que lá não pode ter tudo que tem aqui? Você tem que entender o seguinte: o que existe aqui na Terra, pensa em tudo que existe aqui na Terra, significa um lixo que de lá foi descartado para cá. É um lixo. Agora, se para nós aqui já tá bom demais, imagina para eles lá. Imagina para eles, gente. Quanta coisa não tem, ainda além do que eu estou dizendo. Agora, um dia o espírito lá, ele vai deixar de usar tudo que existe lá quando ele for para outros planos. Isso é de acordo com o nível evolutivo. Mas tudo faz parte da lei do progresso, faz parte do trabalho. O trabalho está envolvido em tudo isso. E seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, olha só para você ver. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, a gente, aqui na Terra, a gente vê essas pessoas assim, fracas fisicamente, que não aguenta, né, trabalhar assim, um trabalho mais bruto, um trabalho pesado, né, de sacaria, essas coisas assim, carregar pedra, carregar saca de cimento de 50, 60 quilos. Mas lhe foi proporcionado meios para que ele conquistasse a inteligência. Então aqui está dizendo aqui, ó, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho, né? Então lhe foi proporcionado meios para que ele desenvolvesse a inteligência. Então, eu conheço no norte de Minas mesmo aqueles senhorizinhos idosos, 75, 80, 85 anos, que eles não aguentam mais trabalhar, mas que existe na terra deles aqueles poços, né, de gases, né, que eu não vou dizer esses nomes não, de petróleo, outras coisas, não vou dizer não, porque seria uma propaganda, eu não vou dizer não. E esses senhorzinhos, eles ganham royalties, né? Todo mês depositado na conta bancária deles uma certa quantia lá, de royalties, né? Correspondente. Então, outros que não conseguem assim um trabalho mais pesado, mas ele tem uma inteligência fora do comum e ele estuda bastante e se torna um professor e ele vai dar aula e através daquilo ele é remunerado. Então nós temos que entender que isso não ocorre só com o espírito, com a alma aqui no corpo físico, e sim também com aqueles que se encontram no plano espiritual. Mas lá existe escola, faculdades. Ora, gente, existe tudo. Existe faculdade, existe maternal, existe pré, existe tudo, né? Professores, professoras,
Então, é o trabalho universal. Né? Então, nós vamos para o próximo vídeo.